Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Bom dia, salve Maria. Amados irmãos e irmãs, vamos meditar as leituras do dia, o Evangelho do Senhor, neste quarto domingo da Páscoa do Senhor, né? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos meditar o versículo 2, do versículo 14a, do 36 ao 41. Em que nos diz: quando Pedro, de pé, no dia de Pentecostes, junto aos discípulos, aos apóstolos, diz à multidão: reconheçam Deus, que constitui o Senhor Jesus Cristo, que vós o crucificastes. A multidão fica então aflita e pergunta: o que devemos fazer? E Pedro diz: convertei-vos, e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, que é promessa divina, promessa de Deus. Pedro lhes dava testemunho: salvai-vos dessa gente corrompida. Então muitos se uniram a ele, mais ou menos 3.000 pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que esta palavra, amados irmãos, dessa leitura dos Atos dos Apóstolos, fazer com que nós, cada vez mais, nos convertamos ao reino de Deus, abandonando tudo que não é do Senhor. Toda maldade, toda miséria, toda a pobreza de espírito que ainda mora em nossos corações, que nós abandonemos, expulsemos todo esse mal da nossa vida. Amém. Vamos meditar o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Amém. Vamos meditar a leitura da carta de São Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 20b ao 25, em que São Pedro vem nos dizer, né, a palavra de Jesus: suportai-vos com paciência tudo o que sofreis, porque Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, que sofreu por cada um de nós e nos deu o exemplo. Sigamos então os passos de Jesus, não cometendo pecado. Jesus não cometendo pecado, não dizendo mentiras e não retribuía também injúrias, e sobre a cruz carregou os nossos pecados. Então que nós, mortos pela cruz de Cristo, vivamos a verdade, vivamos para a justiça divina, a justiça de Deus. Voltemos ao bom pastor, ao pastor que guarda as nossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Também vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia.
Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós temos o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, que nos relata Jesus, o bom pastor, Jesus que nos conduz à vida eterna, Jesus nos dá a promessa de vida eterna. Quem não entra pelo redil das ovelhas, ou seja, pela porta, é ladrão e assaltante. Ou seja, somente Jesus é a porta para a vida eterna, para a eternidade. Nós, neste mundo, nós temos tantos caminhos que muitas vezes batem a nossa porta, e muitas vezes eu, por engano, entro em porta errada, em caminhos errados. Jesus vem nos alertar, amados irmãos, para que nós saibamos ouvir a voz dele, a voz de Deus, a voz de Jesus, Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus é a porta e nós somos as ovelhas. O porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Ana Paula, Márcio, Maria, José, Alessandra. Jesus nos chama pelo nome. As ovelhas seguem o bom pastor. Nós ouvimos a sua voz. Amém? Portanto, amados irmãos, vivamos neste mundo em plena vigia e oração, para que nós tenhamos discernimento divino para seguir o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, o caminho que nos conduz para fora, para a vida eterna, ou seja, peregrinamos neste mundo junto com Jesus, abominando, excluindo, expulsando tudo aquilo que não é do Senhor Jesus, E aqui está bem claro, Jesus nos diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Aonde há roubo, mortes, assassínios, homicídios, destruição, aí não está Deus, aí não está Jesus. Que saibamos discernir, que saibamos seguir somente o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, que é Jesus. Porque eu vim para que todos tenham vida, todos em abundância, e tenham em abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Um abençoado domingo a todos. Bom dia.